Grande abraço ao Igor Suzuki, está no Japão. Muitos países da OTAN estão enviando armas com tecnologias de ponta para a Ucrânia. Acredita que a Rússia está aproveitando a situação para capturar essas armas e fazer engenharia reversa? Tamo junto. Igor, eu não tenho dúvida disso, tá? Eu não tenho dúvida disso. Eu quero dizer para você que, inclusive, isso não vale apenas para os russos, tá? Isso vale também aí, se a gente pegar os drones ou a tecnologia de drones iranianos que estariam sendo utilizados, também são, muitas vezes, objeto de estudo por parte da OTAN, da Ucrânia, de Israel, e em alguns casos, estejam sentados para ouvir isso. Dizem que partes dos drones iranianos Shahed seriam produzidas em países membros da OTAN, inclusive nos Estados Unidos. E por que isso acontece? Porque é muito difícil você controlar a exportação de determinadas peças sensíveis. Você tem aí muitos paraísos fiscais, você tem muitas empresas de fachada, você tem toda uma situação que faz com que determinados embargos possam ser burlados, principalmente em peças de drones, que são peças relativamente pequenas. Então é muito interessante a sua colocação. E naturalmente também em relação às armas que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Polônia entregam, os russos, ao capturá-las ou ao terem acesso a peças dessas armas, também podem promover um estudo e uma engenharia reversa. Isso aconteceu também na agressão que o Azerbaijão perpetrou contra os armênios em 2020, quando drones turcos e israelenses foram abatidos ou foram derrubados por ação de interferência eletrônica, permitiu que o desenvolvimento da indústria de drones na Armênia tivesse um progresso maior num prazo mais curto. Então, essa questão da engenharia reversa é sempre uma possibilidade. Agora, existem elementos de defesa para que essa engenharia reversa não seja aproveitada de uma forma muito fácil, tá? Eu tive recentemente conversando, inclusive com um engenheiro que teve acesso a partes de drones, né? Não vou dizer aonde, nem que tipo de drone, e ele disse que o que está acontecendo é o seguinte, que cada vez mais há uma preocupação no sentido de dificultar o aproveitamento pela engenharia reversa. Então, essa sua pergunta, sua colocação, Igor, é muito rica, porque nos dá margem a todo esse comentário aí posterior. Alexandra Bastos, muito obrigado pelo superchat, sempre nos ajudando aqui no canal. Nesse fim de semana ocorreu troca de prisioneiros. Tem ocorrido com constância, Alexandra, tem ocorrido com constância. Eu vou verificar a procedência dessa informação. Confesso a você que eu não saberia te dizer de pronto, tá? Tereza Baldas, muito obrigado pela contribuição. Olha, gente, para que os membros do canal também possam crescer, você com R$ 7,99 mensais pode se tornar parte do clube de membros e também demonstrar para a plataforma que a proposta do canal é interessante. Isso ajuda bastante o canal. Guerra de informação. Essa guerra de informação, eu só tenho uma certeza sobre isso. Eu só tenho uma certeza sobre isso, que são ataques maiores do que os que habitualmente são desfechados. Esse ataque contra a Makivka foi um grande ataque. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, as imagens não nos deixam mentir. Agora, a represália russa também foi grande, foi importante. Também, da mesma forma, as imagens e relatos em ambos os canais, que a gente tem que sempre sopesar, ucranianos e russos, e também de tudo que está no entorno, né? Canais de Telegram turcos, canais de Telegram iranianos, canais de Telegram poloneses, enfim, dá para que nós consigamos aí entender a situação um pouco mais de perto. O que está acontecendo em relação a isso, gente, é que claramente foram ataques grandes de parte a parte, são represálias importantes aí, e tem uma outra coisa que é indispensável que seja do conhecimento dos senhores, que é o seguinte. Vocês sabem que desde outubro a Rússia está atacando a infraestrutura de energia da Ucrânia, tá? Então, agora, o que está acontecendo é que nós estamos tendo, valeu, Kleber Francisco, um abração, nós estamos tendo agora a tentativa dos ucranianos de atacarem a infraestrutura de energia dos oblastes nos quais os russos têm o domínio consolidado. Ontem e hoje, os ucranianos tentaram aí com os seus HIMARS, com os seus Tochkas, atacar o quê? A infraestrutura de energia da região do Donbass. A infraestrutura de energia da região do Donbass, numa tentativa aí de alguma forma, copiar a ação dos russos. Tá? Porque os russos estão desde outubro destruindo a infraestrutura de energia e a rede de distribuição de energia nas principais cidades da Ucrânia.
Agora os ucranianos tentam o mesmo tipo de ação. Eu não sei se tem recursos suficientes para isso, mas nós temos observado sempre que os russos têm utilizado mísseis de cruzeiro, aviação de guerra, têm utilizado muito também da sua capacidade de artilharia quando ela está ao alcance das redes de transformação aí, de produção e distribuição de energia, e agora os ucranianos tentam, de alguma forma, replicar esse comportamento russo contra as áreas onde os russos têm o domínio físico do terreno, tá? Então são grandes ataques que estão acontecendo contra centros de concentração de tropa e também contra infraestruturas. Mais ou menos, eu diria que é o seguinte, as partes estão medindo aí a sua capacidade de impor destruição e de inviabilizar a continuidade desse processo de uma forma adequada por parte dos seus oponentes. Outra coisa que eu comentei ontem com vocês, que não dá para esquecer, é o seguinte, nós estamos caminhando na direção, ou nos dias que antecedem, a uma tentativa, não estou dizendo se vai ser bem sucedido ou não, dos russos de empreenderem ataques terrestres de grande porte, porque eles promoveram uma mobilização. Eu lembro que numa das conversas que nós tivemos aqui com o Dr. Rodolfo Laterza, já havia uma polêmica sobre questão de número de soldados. Eu acho que há um consenso também, de toda análise mais honesta, em relação à questão da falta de iniciativa de uma parte ou de outra para conquistar territorialmente a supremacia de regiões em contenda, em disputa nesse momento, que houve um certo impasse, uma certa falta de iniciativa. E a opinião majoritária é que essa falta de iniciativa seria decorrente, no caso dos russos, da falta de efetivo para que, independente da superioridade aérea, da superioridade marítima, pudessem avançar também no território ucraniano, utilizando a base de infantaria, utilizando a base terrestre, que seria, de alguma forma, algo difícil, né? Em razão aí dessa situação da quantidade de soldados inferior no sentido de uma desproporção.